Olá pessoal, o meu nome é Franciene Assunção, eu sou fonoaudióloga. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a neuropsicologia, sobre a especialização em neuropsicologia para fonoaudiólogos. Essa possibilidade ela surgiu pela Resolução 453 de 2014 do Conselho Federal de Fonoaudiologia. E essa possibilidade de profissionais não psicólogos atuarem, estudarem e utilizarem os parâmetros neuropsicológicos em suas áreas foi um marco para a ciência da neuropsicologia e para ela se firmar enquanto ciência multidisciplinar, né, construindo um saber através de vários saberes. Mas o que é a neuropsicologia? A neuropsicologia é uma derivação do correlato anatomo-clínico. Então, é o estudo da função do cérebro a partir do comportamento. Para tentar ser um pouco mais clara, eu vou contar um caso que quem estuda na área de saúde ou já ouviu ou vai ouvir, que é o caso do caso Gage. O que foi o caso Gage? O Gage, em 1800 e alguma coisa, ele era um funcionário de ferrovia, uma pessoa típica de 1800 e alguma coisa. Sério, responsável, calado e bom profissional. Enfim, nesse momento, trabalhando, ele teve um acidente, uma explosão e uma barra de ferro atravessou o seu cérebro, lesando principalmente a sua região frontal. Ele se recuperou do acidente, saiu do hospital e depois desse acidente o comportamento dele mudou de forma bem significativa. Ele começou a ser extravagante, mal educado, não conseguia firmar empregos, não conseguia cumprir horários. O perfil dele mudou. As pessoas da época que conheciam Gage falavam o seguinte: Gage não é mais Gage. Ele faleceu 13 anos após o acidente, pobre, mendigando, com muita dificuldade e com várias crises epiléticas. Enfim, o que eu quero falar desse caso? Que ele teve uma lesão no lobo frontal e que essa lesão alterou especificamente seu comportamento. Então, esse tipo de correlação é a correlação que a neuropsicologia estuda. E aí a gente vai tentar criar o elo da neuropsicologia com a fonoaudiologia, que no meu olhar é extremamente claro. Se a gente pensar que os parâmetros neuropsicológicos, eles são colhidos, tá, gente? O que é parâmetro neuropsicológico? A neuropsicologia, através de testes validados e organizados e sistematizados, eles criaram uma curva de normalidade. Vamos pensar num exemplo para ficar claro. Quando a gente vai fazer exame de sangue, tem lá o tanto de hemácia que é considerado anemia e o tanto de hemácia que é esperado para cada faixa etária. Não é verdade? Até diferencia no sexo, feminino e masculino. Esses parâmetros do que é normal no sangue, eles foram reproduzidos. Gente, não tem relação com o exame de sangue. Eu estou usando o exame de sangue como uma analogia, como uma forma de ilustrar o que eu estou falando para vocês, tá bom? Então, voltando para a neuropsicologia, da mesma forma que existem testes e que consideram X hemácias normais para o indivíduo, a gente vai ter testes que consideram tais comportamentos, tais números de palavras como normal em cada fase, cada faixa etária, em cada nível de escolaridade e em cada processo de envelhecimento. Então, essa sistematização de testes tentando averiguar como cada região do cérebro funciona, como é esperado que cada região do cérebro responda, é o construto, né? É o poder, é o que a neuropsicologia tem enquanto instrumento de trabalho. Então, qual que é a relação bem tênue que isso tem com a fono? Nós, fonoaudiólogos, somos o profissional gabaritado para trabalhar com linguagem. Nós que estudamos o desenvolvimento, a construção, o que está associado à linguagem, tanto em seu momento de aquisição, quanto em seu momento de declínio. Então, qual que é essa relação da linguagem com os construtos, com a estrutura neuropsicológica? Todos os testes neuropsicológicos precisam da linguagem. Nós nos organizamos através da linguagem. A proposta que a examinadora faz para o paciente no teste neuropsicológico é através de linguagem oral. E a forma como ele responde é também linguagem oral. Então, nesse caminho paralelo, a fonoaudiologia ela foi dando as mãos com a neuropsicologia desde a sua cerne. Aqui no Brasil, a gente tem alguns estudos a partir de 1930, mas ela se firmou agora depois dos anos 80, já com vários estudos que puderam traçar essa curva de normalidade, o que é esperado, né, para que isso seja replicado na população e seja utilizado como instrumento para auxiliar de várias formas os pacientes. Quais são essas formas? Que eu acho que é o mais interessante disso tudo. Num paciente que tem um tumor cerebral,
O médico ele pede uma bateria de exames neuropsicológicos. Hoje esses exames são realizados pelo psicólogo, pelo fonoaudiólogo, até algumas terapeutas ocupacionais utilizam, com o objetivo de tentar delinear quais são as regiões do cérebro que estão acometidas com aquele tumor e quais são as habilidades que podem ser perdidas devido à proximidade, enfim. Então, dependendo do que vai ser perdido, o médico ele tira com maior ou menor margem aquele tumor durante uma cirurgia, por exemplo. E esse parâmetro que a gente oferece para os médicos vem dos testes neuropsicológicos e do olhar clínico de cada profissional a partir de cada formação de base, claro. Outra aplicação bem efetiva da neuropsicologia associada à fonoaudiologia. No neurodesenvolvimento, a gente tem o que é esperado para cada faixa etária e como que isso impacta no seguinte. Então, uma criança que tem algum atraso em algumas habilidades cognitivas na fase de desenvolvimento, a partir dessa avaliação, a gente pode estimular ou adaptar, criar estratégias de compensação para essa criança para que ela tenha um desenvolvimento mais próximo do normal. Né? Hoje a avaliação neuropsicológica, tanto realizada pela fono, como pelo psicólogo, como pela TO, eles montam um quebra-cabeça no diagnóstico, por exemplo, do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, no diagnóstico da dislexia. Nós, fonoaudiólogos, trabalhamos muito próximo do neuropsicólogo e de outros profissionais para poder construir esse diagnóstico de forma sólida e a fim de buscar uma intervenção bem específica, claro. E a outra ponta, né, o envelhecimento. Hoje, os testes neuropsicológicos aplicados por fonoaudiólogos, eles têm um olhar para as demências, para rastrear o início da demência e manter estimulando, evitando o curso rápido dessa demência, né, e assim também fazendo diagnóstico precoce e auxiliando com medicações, estimulação, enfim. Quando eu falo que o fonoaudiólogo utiliza testes neuropsicológicos, eu estou falando que a gente trabalha com parâmetros numéricos. A fonoaudiologia, na sua origem, ela tem testes, nem todos têm a psicometria da avaliação neuropsicológica. Na atualidade, a gente tem alguns profissionais trabalhando na construção desses parâmetros psicométricos através da manipulação de dados fonoaudiológicos e neuropsicológicos. Eu vou citar alguns nomes aqui para quem tiver curiosidade de procurar aí na literatura. A gente tem a Rochelle Fonseca Paz, ela é psicóloga e fonoaudióloga e ela tem uma fala que eu adoro, assim, que eu acho que ilustra bastante a necessidade do profissional fonoaudiólogo entender e construir o seu saber em parâmetros neuropsicológicos. Ela fala que a linguagem é um pântano e que ela pode impactar tanto positivamente o resultado de um teste neuropsicológico realizado por um psicólogo, como negativamente. Então, o fonoaudiólogo ele tem que ter esse olhar clínico para o teste aplicado também. Não só quantitativo, mas muito qualitativo também. Outra pessoa que eu vou citar em termos de literatura para os curiosos é a Jerusa Salles, que ela é uma exímia profissional fonoaudióloga e ela tem trabalhado arduamente para criar esses parâmetros psicométricos para os fonoaudiólogos trabalharem com mais estrutura e mais saber clínico. Gostaria de agradecer à professora doutora Luciana Mendonça pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho dessa possibilidade da fonoaudiologia e convido a todos os novos alunos a estudarem bastante, que é uma área extremamente interessante. Muito obrigada.